Vamos lá, futuros suboficiais casensados da Marinha do Brasil. Chegou a hora, derradeira aula final, antes da sua última prova do Casenso. Bom, nesse momento você deve estar preocupado, né? Pô, prova amanhã, aquela pressão. Calma, calma. Daqui a pouco eu vou postar o vídeo tomando umazinha. Gente, tem que ter calma. Pensa o seguinte, você fez a primeira prova de Marinha. Se você conseguiu chegar até aqui, tá no mesmo padrão. Prova do direito, o conteúdo é um pouco mais extenso, mas é um pouquinho mais chato. Só que é o seguinte, é prova de consulta, então relaxa. Não tem muita gente aí tenso, não tem motivo para estar tenso. Se você acompanhou aqui o canal Megamente, acompanhou a leitura da apostila, a resolução do exercício, você vai conseguir alcançar. Lembrando, a prova não é para alcançar o 10 não, tá? São 12 questões de cada assunto. 2 questões de segurança da informação e 2 questões de direito. Se você atingir todas as 12 de cada um, tá salvo, tira 6 e é aprovado. Agora, tem candanga aí que fica querendo tirar o 10. Se você ficar tentando tirar 10 em segurança da informação, vai agarrar na hora do direito. O tempo, ele dá, só que é justinho. Se você ficar perdendo tempo com besteira, não vai conseguir. E outra coisa, foi fazer uma questão, não achou a resposta, pula para a próxima. Não achou, pula para a próxima. Não achou, pula para a próxima. Se só achar na quinta, olha a estrutura emocional. Faz a quinta, a sexta, a sétima. Depois que você fizer tudo, as 12 de um, as 12 do outro, você volta lá naquelas que você pulou para tentar resolver e garantir um extra aí do que realmente você necessita. Então, mas o assunto hoje é direito internacional, né, conflitos internacionais. Então, o nosso assunto de direito internacional para a correção de exercício, ele começa lá na página 349. Bom, página 349, questões aí de... Não é 49, não é 48, tá? Questões de certo e errado, mesma estrutura aí do vídeo anterior, né? Então, vamos lá. Direitos humanos não podem ser revogados por serem o nível mínimo da humanidade que deve ser respeitado. Olha só, ele é o nível mínimo da humanidade, né? O mínimo, né? Direito humano é o mínimo que deve ser respeitado. Porém, não existe essa de não ser revogado. Lembra do termo excludente? Não, tá errado. Porque olha só, de acordo com as normas internacionais, eles podem, em alguns momentos, serem revogados sim. E aí, eu vou trazer para você a página que está tratando sobre isso. Vamos lá na página, aqui ó, página 341. Na página 341 ele fala, ó, em casos excepcionais, alguns direitos humanos podem ser revogados. E ainda assim, se você não está satisfeito, tá? A gente vai lá no índice. Opa, passei direto. Aqui, ó. Convergência entre o direito internacional e humanitário, no caso, né, e o direito internacional de conflitos armados. E o direito internacional dos direitos humanos. Então, nesse direito internacional de direitos humanos e direito internacional humanitário, você vai ver justamente essa parte que trata sobre os direitos humanos. Então, quando você for verificar entre essas duas, a parte de direitos humanos, você vai encontrar principalmente essas questões aí do que pode e o que não pode ser encontrado aí. Encontrado não, ficou redundante, né? Que pode, não pode acontecer com relação à revogação dos direitos humanos. Então, direitos humanos, sim, pode ser revogado. Vai depender das normas internacionais, do contexto, mas pode sim. Lembrando que nenhum direito é soberano, né? Então, vamos lá, nem as garantias fundamentais, os direitos fundamentais também não são soberanos. 2. A definição da existência de um conflito armado é subjetiva, dependendo da natureza, da gravidade das hostilidades e ainda da motivação do propósito do conflito. Bom, isso aí tá certo. Tá certo não, tá errado. É errado. Porque olha só, já cai na pegadinha. Sabe por que tá errado, gente? Porque olha aqui, ele mudou isso aqui, ó. Não é subjetiva, não. Ela é objetiva, porque ela vai ter a sua base, e aqui é com base, né? Com base na natureza e na gravidade das hostilidades. Isso aí você vai encontrar lá na página de número 344 da sua apostila. Aqui não, é aqui. Aqui é 344 da sua apostila, tá? Agora, próxima questão. O objetivo do direito internacional humanitário
é restringir o uso da violência pelos beligerantes por meio do balanceamento das necessidades militares e dos imperativos humanitários. Essa aqui, o objetivo da DIVD, da direito internacional, realmente é restringir o uso da violência dos beligerantes. Isso aqui você não vai achar mais na página 144, não, tá certo, tá? Você vai achar na página 345, é uma página após. Logo no topo da sua apostila vai estar o objetivo da DIS. Vai estar escrito assim: seu objetivo, aqui está o objetivo da DIS, né? Mas você vai entrar lá no item 4.1.2, que é Direito Internacional Humanitário, e vai ver, isso aqui na página 344. Na próxima página vai estar escrito assim: seu objetivo é restringir o uso da violência pelos beligerantes. Certíssimo, correto, sucinto e prático, tá? Agora a questão número 4. Ela diz o seguinte: sobre o direito internacional Direito Internacional de Direitos Humanos, é o DIDH, podemos afirmar que, agora é outro assunto, tá? Aquele era direito internacional, agora é Direito Internacional dos Direitos Humanos. Então o que a gente pode afirmar sobre ele? Só se aplica em tempo de paz? Não, né? Não, tá errado. Tem escopo de proteger os indivíduos contra violações cometidas pelo Estado ou por particulares com a conveniência ou inatividade desse? Parece ser ela. Vamos separar. Charlie, a relação jurídica que esse ramo do direito abrange é entre as partes que estão em conflito armado, sejam elas estados, grupos insurgentes. Não, é conflito internacional de direitos humanos, não tem nada a ver isso aqui não. Delta, suas normas não podem ser revogadas por serem nível mínimo de humanidade. Não, as normas do direito humano. E outra coisa, podem ser revogadas sim, dependendo dos tratados internacionais. Não é Delta não, não é Delta, não é Charlie, não é Alfa. Por enquanto é Bravo. Se aplica a todas as circunstâncias, sem a possibilidade de qualquer, de acordo com as cláusulas de suspensão e garantia dos tratados internacionais. Não, pô, não. Tratado internacional manobra, tá? Então tá fora. Então realmente ali tá bravo. Acabou. Próximo exercício está lá na página 356. 356. Está aqui. Também de certo e errado. Aí atenção. Essa aqui também vai falar sobre direito internacional dos direitos humanos e também sobre direito internacional humanitário. Mas também, né? Também não, ele vai finalizar esse estudo, é uma continuação daquele que a gente viu no exercício anterior, tá? Só que vai ser mais voltado à parte da diferenciação e as formas de interação entre esses dois direitos, tá? Então, sobre isso, certo ou errado? Primeira questão: nenhuma disposição da Convenção Americana dos Direitos Humanos, da Charlie Alpha Delta Hotel, pode ser interpretado no sentido de excluir outros. Não, eles não podem excluir outros. Não podem. O que está dizendo? Nenhuma pode, exatamente. Eles não podem excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano e decorrem de forma democrática e representativa. Na verdade, eles se complementam. Essas normas todas se complementam. Então, elas não podem excluir. Então, ele está dizendo isso e está certíssimo. Nenhuma disposição no sentido pode acontecer no sentido de excluir outros direitos. Ok. 2. Atualmente, tanto um direito quanto o outro apresentam uma convergência. Sim, convergências, exatamente. É isso que eu acabei de dizer aqui em cima. Eles se complementam, eles não entram em conflito, não, eles se completam. Então, é direito humano, né? Esse DIDH significa Direito Internacional dos Direitos Humanos. Esse DIH é Direito Internacional Humanitário. Então, Direito Internacional dos Direitos Humanos é meio, né? Os dois têm direito humano, só que não, um é direito humano e outro é direito humanitário. Só que um é só internacional e o outro é Direito Internacional do Direito Humanitário. Deu para entender, né? Então, nesse caso aqui, essa opção aqui está correta, tá? Porque elas se complementam, tá? Atualmente, com a convergência das normas, né? Vamos lá, então. Agora, a 3, ela diz o seguinte: o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanitários pode apresentar diferentes âmbitos de aplicação. Daí pode se falar de sistema global e regional.
O instrumento de maior importância no sistema interamericano é a Convenção Americana de Direitos Humanos, a CADH, a qual estabelece. Aí, o que a Convenção Americana dos Direitos Humanos estabelece? Na verdade, ele vai estabelecer, em relação à Convenção Americana, a interpretação do contexto dessa convenção. Esse aqui não tem jeito, gente, é uma questão difícil. Você teria que ir lá na página 351 para ler o artigo 29, que é as normas de interpretação. Lá nesse contexto, tá tudo isso, na verdade, não está tudo isso aqui, não. Na verdade, isso não está lá. Catálogo de Direitos Civis não está lá. Direitos essenciais também não está lá. Que os países ainda não aboliram por parte, também não está lá. Agora, aqui, ó, que ela não pode ser interpretada no sentido de limitar gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com a lei de qualquer Estado parte. É um conceito bem estrito, bem assim pontual. Eu garanto que na sua prova não vem uma questão desse nível, não, tá? Não vem a questão desse nível, porque isso aqui tá lá no contexto do artigo 29, nas letras miúdas. Eu vou puxar aqui para vocês verem. Tá aqui, gente, olha só, o artigo 29 da página 351. Então, olha o que ele vai falar aqui, ó. Limitar o gozo do exercício, normas de interpretação. Isso aqui é com relação à Convenção Americana, tá? O artigo 29, ele trata disso daqui. Então, nenhuma disposição dessa convenção pode ser interpretada no sentido de, não pode ser de limitar o gozo e exercício de qualquer direito e liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com a lei. Olha só a manobra aqui, ó. Dentro dessa página é aquela parte das letras pequenas dentro de um artigo. Maldade pura, camarada, vê isso aqui, porque é das interpretações que não podem ser feitas relatadas no artigo 29. Então, se cair na prova você errar, não se preocupa que todo mundo vai errar junto. Isso aí é um nível hard, aí é para você levar para a prova, tá? Próxima questão. Acabou. Então, próximo exercício a gente vai encontrar lá na página 356. Não, 356 é essa aqui, tá? Essa questão aqui, ela vai estar lá na página 351 da sua apostila, tá? Próximo exercício a gente vai encontrar lá na, agora sim, lá na página 367. Então vamos lá. Certo ou errado sobre o direito internacional de conflitos armados. Ele representa o estabelecimento de normas que limitam a condução das hostilidades. Sim, é essa a principal, uma das principais finalidades dele. Então tá certo. 2. Ele surgiu em 1862 a partir da obra de Henry Dunant, instalada Lembranças de Solferino. Olha só, Lembranças de Solferino é realmente agora ano. Bom, o que acontece? Essas questões da apostila realmente são nível hard. Não dá para você de cara responder, né? Só a não ser que ela venha redondinha assim. Bom, vamos lá, devagar, olha só. O que está escrito aqui é verdade, tá? Isso aqui realmente aconteceu. Mas assim, se você observar o vídeo que a própria bibliografia sugere, esse Dunant, ele faz essa obra aqui, Lembrança de Solferino, mas só depois dessa obra, no caso 1864, é que vai efetivamente surgir o Dica. Não foi imediatamente, não. Teve a obra e imediatamente surgiu? Não. E essa obra, sim, foi anterior ao Dica, visto que ele só surgiu em 1862. Questão também muito difícil. E se você for procurar, você vai encontrar isso lá na página 360. Vou botar aqui. Página 360, caso você queira confirmar, tá? Na verdade, é 361. 361. Exatamente na metade da folha, você vai encontrar ele dizendo que surgiu em 1864.
Esse Lembranças de Solferino está lá na página 360. E o Surgimento do Dica, que é 1864, está na página 361. Então vamos lá. Questão 3. Em um conflito armado, é proibido matar ou ferir um adversário que se renda. Então, o cara se rendeu, você não pode mais matar. Senão, para que ele vai se render? Você pode matar mesmo assim. Então, não tem sentido. Essa questão está certa. Tá? Nem vou ler o resto. E 4. O princípio da humanidade impede que haja ataques com vítimas civis? Impedir é meio forte, né? Então, impedir é forte, tá? Na verdade, ele não impede, ele proíbe, mas ele não tem meio para impedir, tá? Ele proíbe. Eventualmente vai acontecer ataques a civis, tá? Então isso aqui está errado. Ele proíbe, não impede. E por último, em relação à dica, podemos afirmar que se restringe a proteção de populações civis? Não. Consiste em limitar, na medida possível, as calamidades de guerra por meio da conciliação das necessidades militares determinadas pela situação estática e o cumprimento da missão. Sim, é exatamente isso. Resposta. Bravo. As partes conflitos dos membros das Forças Armadas possuem direito ilimitado? Não. É possível se utilizar de medidas excepcionais? Também não. Tortura? Também não. Não importa, não é permitido, tá? É permitido bombardeio aéreo de altitude? Não é permitido bombardeio aéreo de altitude. Emprego de armas incendiárias também não. E também entra aquela lei que não pode ser detectado por raio-x, também não podem, tá bom? Acabou. É isso aí. Então, resposta gabarito letra chave. Próximo exercício a gente vai encontrar lá na página número 377. 377. Ué, já veio pra cá? Ah, tá aqui. Alfa. Alfa não, 1. O direito de Genebra trata da proteção de vítimas de guerra, desde que não estejam participando da hostilidade. Participam da hostilidade, deu esse direito de guerra. E não possam mais participar da hostilidade. Tá certo, tá? Isso aqui certinho. O artigo 3º comum às 4 convenções se aplica exclusivamente à situação de conflitos armados internacionais. Aí não, né? É excludente, exclusivamente. Não. Ele é um resumo das quatro convenções. Mas por que, gente? Porque ele também se aplica aos conflitos não internacionais, que é o CANI. Então, tá errado, tá? Tá errado. E também, isso é um dos motivos pelo qual tá errado, tá? Não é exclusivo. Eu sei que ele pode ser aplicado no CANI. Quando você for lá no CANI, que é mais à frente, né? Mais lá à frente, 400 e pouco a folha, você vai encontrar que no CANI é baseado, ele mudou o artigo 3, terceiro, mudou a concepção dos conflitos armados internacionais. Ou melhor, dos conflitos não internacionais. Ele dá a definição dos conflitos armados não internacionais. Então, quando ele diz que é só conflitos armados, pegou, né? Não pode ser, porque ele está presente lá nos conflitos armados não internacionais. 3. O direito de Haia regulamenta os métodos e os meios de combate. O direito de Haia, sim, os métodos e regulamento. Porque a Convenção de Genebra é situação de conflitos armados internacionais. A Genebra está certa situação. O problema é ele dizer que o 3º artigo só é exclusivo dela. Tá? E o Haia é justamente aos métodos e meios de combate, conceitos, condutas e operações navais. Então, situação de combate e métodos e meios de combate, Haia. Isso aqui, 3 está certo. E o direito de Nova York é o misto dos dois, né? O que ele fala aqui sobre o direito de Nova York, no 4? O direito de Nova York é o conjunto de normas originárias no âmbito da ONU, com instrumentos que abarcam aspectos dos dois. Aspecto dos dois, tá certinho. Então, Genebra, situações de conflitos armados internacionais. Haia, métodos de combate. O Genebra vai se preocupar mais com o indivíduo, né? Com o indivíduo, com a pessoa. E Haia com os métodos, a condução das operações. Haia é condução das operações e Genebra é com o indivíduo em si. Situação do indivíduo. E por último, direito internacional dos conflitos armados, dica. Vamos lá.
Possui o artigo 3 comum às 4 convenções, abrangendo todas as situações de conflitos armados internacionais e não internacionais. Bravo. Proíbe o emprego de qualquer arma cujo efeito primário seja ferir com fragmentos que não possam ser... aquele esquema do raio-x, né? Isso aqui tá certinho. É proibitivo. Nem vou ler o resto. Isso aqui tá certinho. Vamos ganhar tempo. Já é essa a resposta. Próxima opção, 6. Acabou aqui. Bravo. Próxima questão está na página de número 389. 389, certo e errado. Vamos para a primeira. A perfídia se caracteriza por serem atos que têm por fim induzir o adversário. Não. Que induzir o erro não é a perfídia, é aquele erro estratégico, né? Tem outro nome, tá? A perfídia, ela não é aceita dentro do combate, tá? Isso aqui tá errado, tá? A perfídia não é aceita. Se for perfídia, tá agarrando, tá? Dentro do direito internacional não é permitida a perfídia. No caso, o que é permitido é a astúcia de guerra. Perfídia não. Perfídia é você enganar, usar de meios ilícitos para enganar o adversário. Aí a estratégia de guerra não, tá? Isso aqui tá errado. 2. O uso de camuflagem, engodos, operações similares e falsas informações são exemplos de astúcia. Até aqui, astúcia de guerra. Sim, isso aqui é verdadeiro. 3. Os náufragos são quaisquer combatentes que se encontrarem em situação de perigo no mar em consequência de infortúnio que os afete ou o navio que os transportava. Que se encontra em situação de perigo no mar. Eles podem... Não tá certo não, sabe por quê? Porque aqui ele esqueceu de falar dos combatentes anfíbios. Ó, são quaisquer combatentes. Vamos lá. Se forem combatentes anfíbios, normalmente, situação, temperatura e pressão, eles não são tidos como náufragos, tá? Não, isso aqui é falso, é errado. E você vai encontrar isso lá na página 386. Cadê? Não, 386. Agora, eles até esses combatentes, esses que eu falei, eles também poderão estar na situação de náufrago, mas aí eles têm que estar com perigo claro, né? Situação de perigo e precisando de assistência, tá? 4. Espiões e mercenários capturados terão o mesmo direito ao estatuto de prisioneiro de guerra. Não, olha, espião é uma coisa, mercenário não tem direito a porqueria nenhuma, tá? Mercenário se arrebenta nisso aí, tá? O espião ainda tem uns direitozinhos ali. Então, isso aqui é falso, é errado. 5. O seguinte pessoal tem direito de gozar de status de prisioneiro de guerra quando capturado, exceto, vamos lá, quaisquer movimentos de resistência organizados, quaisquer forte pra caramba, tá? Membros das Forças Armadas Regulares, serviço autorizado, não seja reconhecido pela potência detentora. Tá, não foi reconhecido, pode ser sim, tá? Membros das Forças Armadas de uma parte do conflito, também pode ser como prisioneiro de guerra. A população de território não ocupado, a aproximação de nível, se eles pegarem espontaneamente, aí vão virar prisioneiros de guerra, se forem capturados, que eles vão virar combatentes. Membros do corpo de voluntários pertencentes às Forças Armadas de uma parte do conflito. Corpo voluntário de quê? Aí ficou meio confuso, né? É voluntário de saúde? Não sei. Mas tá. Os seguintes: direito de gozar de estado de prisioneiro de guerra quando capturado. Tá, ele tem sim, independente, vai ter. Só isso aqui mesmo. Tem movimento de resistência organizado que não vai gozar de status de prisioneiro. Aqui nessa questão nem vale a pena muito bem discutir essa questão. Por quê? Porque para você saber quem tem direito ao status de prisioneiro de guerra, tu vai ter que ir lá no artigo 4º da Convenção de Genebra, no que os protocolos. É enorme a página. Deixa eu ver aqui a página que tá isso daqui. É uma página inteira que trata sobre o artigo 4º, né? São prisioneiros de guerra, no sentido da presente convenção, as pessoas que pertencendo às categorias seguintes tenham caído em poder do inimigo. Então, página 379. Amanhã, quando se for efetuar a prova, se falar em prisioneiro de guerra, quem são? 379. É uma página inteira de letras miúdas, né? Muita coisa aqui para comentar, tá bom? E a gente termina essa parte.
próximo exercício vai estar lá na página 399. Tá acabando. 399. 398, na verdade. Vamos lá. 1. O transporte sanitário é aquele efetuado por terra, por água e por ar dos feridos, enfermos, náufragos, do poder sanitário, religioso e do equipamento material sanitário. Tá certinho, tá? Verdadeiro. 2. Em caso de conflito armado, é proibido cometer qualquer ato de hostilidade contra monumento histórico, obra, sim, arte, lugares e cultos e constitui patrimônio cultural. É proibido, mas acontece? Acontece. E detalhe, se for um objetivo estratégico aí, se escondendo lá, vai acontecer, tá? Mas em temperaturas normais de pressão, em condições normais de temperatura e pressão, é proibido, tá? No conflito armado, cometer essas atrocidades. E agora, 3. Acerca dos procedimentos com unidades sanitárias em meios de transporte sanitário, podemos afirmar que: Alfa, os navios de guerra podem exercer um direito de fiscalização e de visita sobre navios hospitais, beligerantes e outros a fim de verificar a utilização que lhes é dada. Isso aqui já é a resposta, tá certo? Tá? Meio de transporte sanitário é todo meio de transporte militar permanente destinado, dentre as funções, a transportar sanitários sob direção de autoridades competentes numa parte do conflito. Outras funções, tá? Esse entre outras funções não, é só isso aqui, tá? Charlie, as aeronaves sanitárias estão dispensadas de obedecer, não estão dispensadas não. Se mandar, eles chamam de, não é pousar, eles chamam de, esqueci o nome, tá? Se aterrar, tá aqui. Se aterrar, mandar aterrar, vai ter que cumprir, tá? É aeronave sanitária, tá fora. A proteção devida aos estabelecimentos fixos, unidades sanitárias móveis do serviço de saúde é plena, sendo devida ainda que sejam usados para cometer atos nocivos. Não. Se cometer o ato nocivo do inimigo, perde a imunidade. E é permitido a uma unidade de estabelecimento sanitário possuir pessoal armado. Até que sim, mesmo que o faça uso das armas somente em defesa própria ou defesa dos feridos. É permitido. Tá aqui, ele fala que não é. Então, esse não tá? Ele pode estar armado, mas com a única finalidade, né? Desde que seja para defesa própria ou dos feridos e enfermos, tá? Então, acabou, hein? Rápido. Então, vamos para a próxima. Próximo exercício tá lá na página 407. Página 407. 407 já é antepenúltimo. Vamos lá. 1. Mesmo nos casos de ocupação parcial ou total do território em que não haja resistência militar, será adotado o regime jurídico de conflito armado internacional. Sim, não só ele, mas ele também. 2. O descumprimento das disposições do DICA cria responsabilidade para o Estado, mas também para as pessoas envolvidas individualmente, consideradas por meio de um sistema punitivo. Também, né? Claro, para o Estado e para o indivíduo. Exatamente. Desenvolvido, né? 3. O alcance geográfico e temporal de um conflito armado internacional se estende para além do tempo, lugares exatos de idade. Sim, é o entorno e o tempo até acabarem as hostilidades e um pouquinho além. Porque começa antes das hostilidades já começa, tá? Esse alcance temporal e após também permanece mais um pouco, tá? Então isso aqui está verdadeiro. 3 é verdadeiro. 4. A aplicação do DICA se estende a todo o teatro de operação. Vamos lá. Na verdade, essa aplicação não só no teatro, mas a todo o território dos estados envolvidos em conflitos. E esse temporal aqui que eu falei anteriormente, ele começa antes das hostilidades e permanece até depois até o momento que as hostilidades foram cessadas também, tá? Então, esse aqui está errado. 4 está errado. 5. A passagem de um navio de guerra de uma das partes beligerantes por águas territoriais de um país neutro compromete a neutralidade? Não, olha só. A passagem inocente, não, tá? Então tá errado. Se for passagem inocente, não compromete nada, tá? E é o caso aqui de passagem inocente. Sobre o direito de neutralidade, podemos afirmar que a passagem do navio de guerra das partes por águas territoriais do país neutro afeta. Acabamos de falar que não. A lei de neutralidade proíbe os Estados Unidos de comerciar. Não.
ela justamente permite, tá? A neutralidade não se estende ao espaço aéreo subjacente. Se estende sim, tá? Isso aqui tá errado. O território nacional dos Estados Unidos é inviolável? Claro, pô. Ele é neutro, não tem que ser violado. Inclusive, ele tem o dever de tomar ações contra a inviolabilidade dele, tá? Já é a resposta. E último, os navios de guerra de uma das partes beligerantes não poderão ser admitidos. Pode sim, os dois. A única restrição que tem é que na hora dos dois saírem, tem que ter um espaço de pelo menos 24 horas de um para o outro. E aí a gente termina, né? Terminou? Delta. Agora o próximo exercício está lá na página 416. 416. Esse exercício aqui embaixo, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado, né? O DIC é aplicável em situações de violência e tensões internas. Não, é direito internacional de conflitos armados. Não é interno. Ele não pode atuar internamente. Então tá errado. Já começou errado. 2. Em um conflito armado não intencional, as partes de conflitos não são Estados. Em conflito não internacional, sim, eles não são Estados. Tá certo. 3. Aplica-se sem qualquer restrição o direito de combater os rebeldes e insurgentes que levantam em armas do governo no interior do território do Estado. No interior do território e sem qualquer restrição, está errado. Falso. 4. Em relação às pessoas sujeitas aos dispositivos relativos de conflitos armados não intencionais, podemos afirmar que, vamos lá, é reconhecida a aplicação do Estatuto do Prisioneiro de Guerra para aqueles que são presos durante o confronto. Pessoas sujeitas aos dispositivos de conflitos armados não internacionais. É reconhecida a aplicação do Estatuto do Prisioneiro. Seria status, né? Aqueles que são presos durante o confronto. Pô, mas não tem prisioneiro de guerra. Se é conflitos armados não internacionais, não é prisioneiro de guerra. Bravo. Podem ser considerados infratores tanto aqueles que enfrentam estados como os que agem. O que acontece aqui? Bom, se é conflito interno, então o direito internacional entende que pode ser julgado internamente. Então ele não é prisioneiro de guerra, tá? Esse aqui tá certo. O direito de combater aplica-se aos rebeldes, insurgentes que se levantam em armas contra o governo no interior do território do Estado. Direito de combater? Não. Se utiliza a expressão combatente para se referir àqueles que tomam parte nas hostilidades. Expressão combatente, mas ele tem que pertencer ao Estado, né? Então essa expressão combatente não vai existir em conflitos. Olha só o que ele está falando, em conflitos em relação a conflitos armados não internacionais. Ele não vai ser combatente, né? No máximo um rebelde, então não pode ser não. E eco, as obrigações impostas se destinam exclusivamente ao Estado. Não. E não aos grupos armados. Então não tem nada a ver. É todo mundo, tá? Então, bravo. Tá certo. Próximo exercício está lá na página. É o último, gente. Não, tem mais um exercício. Está na página 424. Tá acabando. Então vamos lá, 424. Verdadeiro, certo ou errado? É proibido as forças beligerantes operarem mar territorial. É proibido sim, tá? É onde é proibido, tá? Operar. Passagem inocente não. Operar. No espaço aéreo Estados Unidos. Isso aqui tá certíssimo. A passagem inocente compreende todos os casos. Parar e fundear em território dos Estados Unidos? Não. Ele pode até parar e fundear, e não em todos os casos, né? Ele pode até fundear por necessidade, atracar por necessidade. Mas, assim, quando chegar na prova, para você matar se é passagem inocente ou não, se pergunta o seguinte: ele tem destino informado? Porque se ele informar que vai entrar, ou que vai sair, ou que vai atracar, se ele tiver destino informado, então é passagem inocente. Agora, se ele tiver de bobinho passando lá, não é passagem inocente não, tá? Tem que ter informado. Não está escrito dessa forma, mas se você raciocinar desse jeito, você vai entender qualquer questão relacionada a esse tipo. Então, isso aqui está errado. 3. O bloqueio é um exercício de um certo grau de controle sobre determinada área com o propósito de impedir o trânsito e movimento de navios. Certinho. 4. Os bombardeiros aéreos
são considerados legais se os alvos forem considerados objetivos militares, certinho, e os danos colaterais produzidos estejam de acordo com os limites aceitáveis do DICA, né? Danos colaterais, inclusive, pode ser vidas humanas também, é absurdo, mas isso aqui é verdadeiro. E 5, sobre a guerra no mar, podemos afirmar que o bloqueio pode ser parcial, sendo aplicável apenas às nações inimigas. Eu não vi nada disso não, eu vou separar. É permitido às forças beligerantes operarem no mar territorial. Não é permitido. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui já está errado. Gozarem de imunidade de navios de passageiros, mesmo que transporte combatentes. Não, se transporta combatente, não pode ser gozar de imunidade. A plataforma continental dos estados beligerantes é considerada uma zona de guerra. Separa também. É ilícito bloqueio ao acesso ou à partida de postos a costa de estados neutros. Isso aqui realmente é ilícito. Estado neutro, ele quer a resposta correta. É ilícito. Não pode bloquear estados neutros. Então, nesse caso aqui, ele quer o correto, né? Isso aqui com certeza tá? Não pode bloquear. O estado é neutro, para que você vai bloquear ele? Se você bloquear, o bloqueio do porto é um ato de guerra. Se você bloquear, ele tem o dever de entrar na guerra contra o estado que bloqueou. Então, o gabarito correto aqui é a letra ECO, tá? Ele quer a certa, né? A proposição certa, então é isso aqui. Agora, a plataforma continental, eu vou lá pesquisar, né? Que eu não lembrei não. Zona de guerra naval. Olha, gente, vou pesquisar lá. Plataforma continental é sim, zona de guerra naval, tá? Também tá certo. Só não tem lá escrito dos estados beligerantes, mas acho que ele melou aqui, tá? E o bloqueio pode ser parcial. Aí nesse caso não, porque ele faz até um cordão. Se for parcial, vai ser furado o bloqueio. Então teria essas duas respostas aqui, tá? Aqui no gabarito e não tem. Vou botar aqui 5 delta e eco. Pronto. Próximo exercício está lá na página, e é o último, né, para finalizar aqui o nossa correção. Está lá na página 435. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O Tribunal Penal Internacional é um tribunal independente de caráter permanente com abrangência universal, possuindo como principal característica o princípio de complementaridade. Certíssimo. Definição menor não pode. O Comitê Internacional do Cruz Vermelha é instituição humanitária de caráter político? Não, né? Político não, gente. É voluntária. 3. Só pode existir uma única Sociedade Nacional da Cruz Vermelha. Sim, só uma única. É a sociedade, tá? Em cada país. Verdadeiro. 4. A Conferência Internacional é a mais alta autoridade liberatória do Movimento Internacional da Cruz Vermelha. Tá certo aí na página. É exatamente essa definição dela. E por último, assinar a alternativa que é a única resposta correta. O Tribunal Penal Internacional tem competência para julgar. Aí aqui não tem jeito, tá? Você tem que ir lá na página também. E aí eu vou botar qual a página que você tem que ir. É 427. 427. Ela vai falar o seguinte, olha só. O Estatuto do Tribunal Penal Internacional prevê julgamento de pessoas envolvidas em crimes de genocídio contra a humanidade, de guerra e de agressão. A genocídio, ok, o genocídio, vamos lá. Genocídio, humanidade, genocídio. Então vamos lá, isso aqui já não tá, já não tem genocídio. E genocídio, ficou mole, não tem genocídio, só um tem genocídio. Então, genocídio contra a humanidade, guerra e agressão. Genocídio contra a humanidade. Tá errado, isso aqui não tá errado. Ah, tem mais aqui embaixo, ó. Genocídio contra a humanidade, de guerra e agressão. É essa aqui. Isso aqui não existe não. Tortura, tráfico. Então é isso daí. Gente, resposta é. Gente, encerrou aqui, tá? Correção de exercício de Direito Internacional Humanitário. Deixa eu conferir mesmo. É isso mesmo, acabou. E desejo a vocês uma boa sorte, tá? Aquele negócio, não esquece. Você não precisa tirar 10. Conheço gente que ficou de recuperação porque quis tirar 10 em direito e na hora de
responder as questões de SIC, o tempo não deu. Então, minha sugestão, responde 12 questões de SIC, passa para direito. Respondeu 12 de direito, responde mais uma de SIC, depois uma de direito, uma de SIC, o direito e SIC, vai alternando. E já vai preenchendo seu cartão resposta, tá? Não sejam pegos pelo tempo. Boa sorte. Espero que amanhã todos os suboficiais que estão vendo esse vídeo sejam suboficiais casensados aí e com deveras contribuição aqui desse canal. Após a prova, eu vou fazer um vídeo de comentário das questões de prova, como eu fiz na primeira prova, ok? Então, grande abraço, boa sorte a todos. E não esquece, cara, não esquece, porque a maior verdade desse canal é que o Casenso é só aqui que você encontra. Grande abraço e até o próximo vídeo.